Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast O Ciclo, o podcast que não é só mais um podcast, é um movimento que tem como principal objetivo mostrar a vida real dos empreendedores, daquelas pessoas que vivenciaram diversos ciclos e que principalmente venceram no empreendedorismo. Um movimento que tem como objetivo trazer inteligência, clareza e principalmente muito movimento. E hoje eu estou aqui para a gente falar de vendas, com dois grandes convidados, duas pessoas que têm a minha admiração no mundo dos negócios, nas vendas, são grandes vendedores com mais de 2 décadas, né? Juntando os dois, há mais de 50 anos de vendas, né? E muito aprendizado a gente quer trazer aqui. Então eu estou com o Fabiano Feltrin, né? O Fabiano é artista, empresário, hoje lidera mais de 15 empresas, Fabiano? São quantas no total? 23. 23 empresas. E a venda na ponta, eu conheci o Fabiano no Bob's, né? Ele estava ali atendendo no balcão e um dia eu falei para ele, perguntei para ele, cara, o dia que eu te conheci, tu estava de barriga no balcão 10 horas da noite numa quinta-feira e eu sei que tu não precisava. E ele me deu uma das maiores lições de vendas que eu vou trazer aqui nesse episódio. E com o Eduardo Sacchetti, que é diretor da Sacchetti Tecnologia, é vendedor, empreendedor, a Sacchetti trabalha com automação e robótica e está aqui para trazer também muito das suas experiências e dos seus ciclos dentro das vendas. É isso. Então, pessoal, se apresentem. Quem é o Eduardo? Fala um pouco mais, Edu, da tua jornada. Depois eu passo a bola para o Fabiano e a gente começa aí a nossa jornada do podcast O Ciclo. Tudo bem. Rafa, primeiro, obrigado por convidar, fazer parte do teu podcast, principalmente ao lado uma grande referência nossa aí, né, que é o Feltrin. Prazer estar aqui falando um pouquinho. Quem é o Eduardo? O Eduardo é um cara que 40 anos atrás tinha uma visão de um dia ter uma empresa e sempre apostou, sempre acreditou nisso e sempre trabalhou para isso. Acertou, errou, reconstruiu e estamos aí hoje já com quase 30 funcionários, vamos completar agora em agosto 28 anos na empresa. E feliz, vivo, trabalhando, com saúde, uma família, 2 netos, uma esposa que me apoia e me ajuda e que me aguenta. Então, assim, eu tô bem feliz e é bom estar aqui para curtir um pouquinho e aprender com vocês e contar um pouquinho da jornada. Legal, muito bom. O Edu, a gente começou fazem 3 anos, né, Edu? É, quase 4 já. 3 anos, não, fechou 3 anos agora 3 em maio. anos. 3 anos agora em maio, que a gente começou o processo de mentoria lá com a Sacchetti, acompanhei esse crescimento, né? Saí de 5 para mais de 25 pessoas e foi muito intenso, muitos ciclos ali dentro desse processo. E incrível, eu quero que tu traga um pouco desses aprendizados também, e principalmente todo o crescimento da Sacchetti, como que está sendo esse movimento, né, e essa transição. Vai lá, Fabiano. Bom, te agradecer, Rafa. Eu estava dizendo aqui nos bastidores que sou fã do Rafael, da maneira como ele conduz tanto as empresas que você presta teu trabalho, tua mentoria, mas também como você acolhe as pessoas que estão contigo. Então, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui. O Edu comentava também aqui nos bastidores que somos parentes, né? A italianada, ela vai se encontrando, né? Vai se ramificando. E falar um pouquinho das nossas experiências, daquilo que eu mais gosto de fazer, que é vender. Eu acho que em todas as profissões a gente precisa ser vendedor, independente da atuação e do segmento que você trabalha, mas é importante que você seja um bom vendedor e que você tenha dentro da tua perspectiva sempre fazer o melhor, ser referência, ser autoridade no assunto em que você trabalha, e isso independe de profissão, porque o médico precisa vender, o dentista precisa vender, o advogado precisa vender, e todas as profissões são assim, o arquiteto, né, o engenheiro, enfim, a gente precisa ter essa posição. Eu, dentro desse propósito, junto com o meu irmão Giancarlo, nós temos 20 e poucas empresas, sempre vai atuando, vende uma, compra 2 e vai mudando o cenário, mas a gente sempre teve essa premissa, que é o que a gente mais gosta de fazer, é vender. A gente atua em diversos segmentos diferentes, né, desde do setor imobiliário, construção civil, loteadora, entretenimento, lazer, turismo. Agora estamos bastante envolvidos com a tecnologia, com a inteligência artificial, montamos grupos de trabalho e o mais importante é ser feliz, mas
para você ser feliz, você tem que ter êxito, isso está dentro, né, do ser humano. Então estamos aqui também para aprender muito com vocês, mas ao mesmo tempo colaborar e agradecer também sempre a participação dos bastidores. Vocês não imaginam num podcast quantas pessoas tem por trás e a dedicação e também os equipamentos para se ter o alto nível que vamos ter a partir de agora. E o ciclo, ele é maravilhoso porque ele é infinito, ele é a teoria da repetição. Então eu achei fantástico, acho que não poderia ter ideia melhor, mas não poderia ser diferente falando de ti, né, Rafael? Então estamos juntos aí para também agradecer os patrocinadores, Tudo em Grãos, e vamos em frente. É isso aí, muito obrigado, Fabiano. Inclusive, e aproveitar esse momento mesmo para agradecer vocês por estarem aqui novamente, principalmente os nossos apoiadores, o Endurance Club, que é o clube que eu lidero de mentorados, e também a Tudo em Grãos, que é um apoiador aqui do nosso podcast, liderado pelo Alex. Um grande abraço e vamos lá então. Bom, vamos falar de vendas, né? Eu quero a opinião de vocês sobre o que é vendas para vocês e o que representa vendas na vida de vocês. Então, Edu, começo contigo. O que representa vendas hoje? O que vendas é para ti e na tua vida? Bom, a venda hoje é a minha força para viver, é o que eu acordo. Estavas falando que a gente vende. Quando a gente acorda, a gente já faz uma venda. E já negocia, né? Faz uma negociação. Ou eu acordo, ou eu levanto, ou eu saio para ir trabalhar, encarar o dia, né? Então a gente já, quando acorda, já faz uma negociação. Para mim, a vendas, ela é o motivo de eu estar aqui hoje, é o motivo da empresa, é o motivo de olhar para trás e ver que nós estamos com quase 30 colaboradores, né? É claro que na proporção ao mestre Feltrin aqui, nós somos uma formiga e ele é o universo. Sempre a grama do outro é mais verde. Mas o que tem? Um dia ele começou também pequeno e a gente está aí com a competência que tá e do tamanho que está. Para mim, as vendas, ela é o motivo, né? Como eu estava comentando, é o desafio do dia a dia, cada etapa, cada ciclo, como o próprio podcast fala, o ciclo, né? A venda, é o conhecer as pessoas, é ter relacionamento, é entender o que o cliente quer. Então, o desafio nosso hoje é exatamente isso, entender o que o cliente quer e fornecer para ele a melhor solução dentro da expectativa dele. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer junto com o meu pessoal do comercial, eu sempre comento, né, que a gente tem que alinhar as expectativas. O que o cliente espera quando ele vai comprar um equipamento nosso? Não é só... Tem vários players aí, vários concorrentes, e o que a gente se diferencia? E aí é que a gente tem que trabalhar, né? Então, como a gente quer ser conhecido no mercado, como a gente quer ser reconhecido no mercado, eu acho que é mais forte ser reconhecido do que conhecido, né? E é isso que a gente está procurando, criar a cultura da empresa, criar os métodos, os processos. Então, a gente também já está lá dentro com os novos ciclos hoje, né? Mas a venda, ela faz tudo isso, é entender o que o cliente precisa e entregar aquilo que ele precisa. E, às vezes, até superar isso, que é aí que a gente gera a satisfação dele, né? E o legal, assim, por que eu escolhi vocês para estarem aqui? Eu sou apaixonado por vendas, né? Eu sou vendedor, me considero vendedor, venho de uma família de vendedores, e vocês dois respiram vendas todos os dias. O Edu, apesar de ter lá vários funcionários, o Feltrin de ter diversas pessoas e vários negócios, vocês estão sempre vendendo, né? E nós estamos, como o Feltrin falou, a todo momento nós estamos vendendo, e a gente precisa ser vendedor a todo momento se a gente quer crescer, né? Dentro do nosso trabalho, dentro de uma empresa como um empregado. E vendas representa algo grandioso que as pessoas muitas vezes não enxergam, mas que eu vejo muito isso em ti, né, Feltrin? Qual é a tua visão sobre vendas? O que é ser um vendedor para ti? Bom, venda é empatia, né? Venda é resultado, vendas é ser feliz, e a gente precisa ter algumas premissas, assim, que é ter atitude, fazer diferente, para que você possa não ser mais do mesmo. Por exemplo, se você tem que imaginar que quando você está vendendo um automóvel, por exemplo, a pessoa vai passar em várias lojas, em várias concessionárias. De que maneira você pode estar mais, deixando o cliente mais inserido e mais acolhido? O sapato é a mesma coisa, então você precisa ser uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que qualquer coisa que você fizer diferente já vai chamar a atenção do cliente. Por exemplo, até trocar o lugar na mesa.
né? Servir um suco, um bombom. Eu comecei como lavador de carros e a minha primeira decisão foi a atitude. Quando eu não podia vender carros, eu era só lavador, mas quando eu vi que os vendedores estavam lá mosqueando e o cliente chegou, eu saí correndo atender, e Deus foi grandioso comigo também, porque a gente precisa ter fé, trabalho, né? Mas eu vendi o primeiro carro, o primeiro cliente que eu atendi, eu vendi. Então isso me trouxe uma nostalgia, uma garra tão grande que eu nunca mais perdi. Quem sabe lá, se eu não tivesse vendido o primeiro carro, não sei se eu teria toda aquela segurança que eu tive ao longo da minha vida. Mas é importante que a gente tenha também consciência de que isso é treinamento, é padrão, é checklist, é voltar de novo, né? E você não pode parar de treinar, você não pode parar de conhecer os produtos, você tem que entender mais da concorrência do que ela mesmo. Então é uma série de questões que aqueles que fazem isso e que trabalham contigo, tu sabe, né, Rafa, quantos vendedores maravilhosos você conseguiu despertar neles, né? Porque todos nós podemos ser, ninguém nasceu predestinado àquilo, não, você vai lutar, vai trabalhar, e quando você tem um acompanhamento, né, de pessoas que possam te orientar, isso é fundamental. O que eu fiz de cursinho de vendas já, tu não tem ideia, eu fazia isso desde os meus 14, 15 anos, né? Naquela época eu podia, né? Hoje já é trabalho que não pode, né? Mas enfim, a gente tem que entender que o aprendizado faz parte também da operação depois de você satisfazer o cliente. E outra, o cliente não é só no momento que você vendeu para ele. Você tem que continuar mandando alguns recados para ele. E aí, como é que tá? Né? Às vezes, não falar de negócios. Os meus melhores clientes dizem, o Fabiano é legal porque às vezes ele pergunta como eu tô. E não é para oferecer nada. Às vezes tu quer me vender alguma coisa? Não, só queria saber como é que tu tá. É o vender sem vender, né? Isso. Ser interessante e não interesseiro. Isso. E fortalecer as redes de relacionamento como um ponto de networking, né? Isso é tudo, tá, Rafa? Quando perguntam qual é o teu patrimônio é a tua rede de relacionamentos. Perfeito a tua colocação. E assim, o legal de trazer vocês dois para a mesa é que o Edu trabalha numa venda muito mais B2B, né? Naquela venda de processo de vendas longo, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 8 anos, como tu me relatou, né? Um cliente levou 8 anos conduzindo um cliente no processo de vendas, e o Feltrin atende mais o cliente final, né? Aponta o cliente ali já no processo de decisão, ou às vezes levanta a consciência do cliente para o cliente ir para uma decisão, trabalhando com imóveis, com carros, com alimentação, né? Então, o bacana dessa mesa é justamente isso, é trazer a visão dos dois. E pensando nisso, tanto o B2B como também o B2C a gente está falando de consumidores. Uhum. E observando o cenário de mudança, né? Nos últimos anos o consumidor mudou muito. Ele está muito mais consciente do produto que ele está comprando, do que ele está escolhendo. As redes sociais influenciam diretamente a tomada de decisão, o que não é diferente no B2B, né? Porque o B2B também tem e gera essa influência, afinal são pessoas que estão comprando ali dentro. Mas como que vocês observam a evolução do comprador nesses últimos 25 anos, né? Vamos pensar aí de 2000 para 2025, toda essa evolução da tecnologia, o que na opinião de vocês mudou em vendas? Perfeito, eu penso que num dos momentos mais cruciais da mudança do consumidor é quando a gente analisa a família. Em determinado tempo, era o homem, né, o patriarcal, que tomava a decisão. Eu sempre levei para o lado da esposa, né, enquanto os vendedores, vamos dizer assim, a concorrência trabalhava para falar algo masculino, eu falava do feminino, porque eu sabia que a decisão, em algum momento, ela ia ser extremamente relevante à opinião dela. Posteriormente, passou aos filhos, né? E agora ela é um resultado muito mais digital. Por isso que a rede de relacionamentos é tão fundamental. Veja que, ao longo do tempo, vem se perdendo vendas em loco, né? As pessoas não têm ido comprar tanto nas lojas, mas você tem que criar alternativas. Por exemplo, onde eu compro roupa, elas vêm com aquela sacolada lá, né? E eu levo para casa, experimento tudo e devolvo aquilo que eu quero e ninguém me incomoda. Só que não pode ser chato. Não pode toda hora estar me oferecendo para levar sacola para casa. Eu vou te chamar. Então, tu tem que entender o jeito de cada cliente também. Claro, se tem uma promoção, algo extraordinário, você oferece. Mas o consumidor está sempre mudando de perfil no sentido de como ele reage para as questões todas. Hoje, você ir numa relojaria comprar um relógio é um negócio diferente já. Já não é mais assim. Tu olha aquele card
da internet e tu acaba tendo um choque ali e o impulso te leva a comprar. Então, muito do que tem se feito nos shoppings são vídeos no shopping, mas na verdade está ocorrendo na internet. Existem shoppings em lugares de primeiro mundo que o shopping não tem ninguém, mas eles estão lá, todo mundo gravando vídeo. O próprio shopping coloca todo esse arsenal, esses equipamentos para as lojas fazerem os seus vídeos. Então é uma mudança de comportamento do consumidor. Né? Muito bom. E a tua visão, Edu, na indústria, atendendo a indústria aí nesses 25, 27, 28 anos já, né? 28 anos. O que tu observou de mudança no comportamento de compra da indústria? Então, a mudança ela foi muito mais hoje voltada a resultado, como o Feltrin falou. E nessa evolução, o que aconteceu? Hoje, para tu estar no lado de compras, ele é relativamente tranquilo. Por quê? Porque existe uma engenharia que define o equipamento, existe uma engenharia que escolhe o escopo que ela quer e ela diz para o compras, olha, tem 2, 3 opções que a gente escolheu, negocia. Aí para o comprador que não é comprador técnico, essa é a pior venda que tem para a gente fazer. Porque o comprador, quando ele não é um comprador técnico, ele não valoriza os aspectos, a qualidade, o suporte, o atendimento que o Feltrin falou com muita propriedade posterior a quando ele comprar. Então, isso para ele é só aquele númerozinho embaixo. Aquele número lá dele que interessou, deu o payback que ele quer, deu o desconto que ele queria, ele fecha. Quando a gente pega um comprador que ele é técnico, a história é completamente diferente. Aí a gente tem menos dificuldades, porque não é mais fácil de explicar, de mostrar. Tive um caso sexta-feira, um cliente de São Paulo, nós fechamos uma célula lá, eu já os conhecia, tive durante a feira lá também, fechamos, e ele veio sexta-feira visitar a nossa empresa. Aí lá pelas tantas a gente estava conversando e tal, e ele falou assim, sabe por que a gente comprou de vocês? Eu falei, eu gostaria muito de saber. Gostaria muito de ter esse retorno, e eu ia te fazer uma pergunta, exatamente isso. Por que vocês compraram da gente? Ele diz assim, por várias coisas, pelo que tu mostrou, pelo conhecimento do teu produto, pelo conhecimento do nosso produto, do que nós vamos precisar, e principalmente, e aí foi que eu não vou dizer que me surpreendeu, mas eu fiquei feliz em saber. Ele foi com a tua preocupação, com a utilização da célula, né, que quando nossos produtos são células robotizadas, né, com a preocupação de vender o produto correto, da nossa equipe estar treinada, do produto ser o adequado. E isso foi o que chamou atenção. E a gente veio aqui hoje para ver as instalações de vocês e a gente conseguiu concretizar e conseguiu ratificar tudo aquilo que tu comentou. E aí entra uma grande diferença que eu já comentei para ti, Rafa. Qual que é o meu desafio como vendedor? Quando a gente está numa ponta 100, 200, 300, 1000 quilômetros vendendo, o relacionamento, ele abre porta, sim, mas existe uma coisa que é empatia, né? Que nem o mestre aqui falou, de novo, citando o Feltrin, a empatia, ela só gera quando a empatia ela é dos dois lados. E isso, ele ratifica tanto uma venda que aí entra assim, eu estou a 1000 quilômetros falando para ele. Olha, a nossa célula faz isso, nosso equipamento tem isso, ele faz assim, nós não fizemos assim, nós fizemos assado por causa disso. E se eu conseguir mostrar para ele o que nós estamos vendendo e ele comprar essa ideia, aí a empatia ela se confirmou e ele comprou. E foi o que ele me falou. Eu vim aqui e tudo aquilo que tu comentou, tu me mostrou item por item o que era, as fotos que tu me mostrou, o que vocês estão fazendo. Então, essa segurança a gente está levando ainda mais para lá, que a gente fez a opção certa. E é isso que eu vejo que é o reconhecimento. Então, muitas vezes o pessoal pergunta assim, hoje, o que é o sucesso? Cara, o sucesso não é nada. O sucesso é o reconhecimento pelo que a gente está fazendo só. Não tem nada de valor, não. É o reconhecimento. E olha que ponto interessante, né? Pegando um insight aqui do que o Edu falou, por que o cliente está comprando de ti? Tu tem clareza do porquê o cliente compra de ti, o que ele enxerga de valor no teu processo de vendas? E agora eu vou voltar para aquilo que eu abri no início do podcast. Quando eu conheci o Feltrin lá, com a barriga no balcão.
né, Feltrin? Qual era o teu objetivo ali? Aí tu me falou, meu objetivo ali é conhecer mais e entender mais o meu cliente na ponta, para eu saber me comunicar, para treinar o time, para gerar mais valor ainda dentro do meu negócio. O Feltrin não precisava estar às 10 horas da noite, numa quinta-feira, com a barriga no balcão, na franquia dele do Bob's. Ele não precisava estar ali, né, Feltrin? E assim, isso mostra o quanto que é importante nós empreendedores entendermos o nosso cliente. Não é porque tu tá lá no estratégico, né, no topo da pirâmide, que às vezes tu não vai ter que descer no operacional. O Flávio Augusto traz muito isso, né? Ele fala, cara, é bobagem tu achar que tu não vai entrar no operacional, que tu vai ficar só no estratégico, que tu não vai precisar ir lá visitar um cliente estratégico, tu não vai precisar buscar um parceiro estratégico. Tu vai ter que estar sempre vendendo, independente do lugar e do andar que tu esteja no teu negócio. Qual é a tua visão sobre isso, Feltrin? Bom, primeiro, entre aspas, a dica do ciclo aqui, que é: os compradores gostam de comprar de quem ama vender. É ou não é? É verdade. E aí eu tenho um primo, que é teu primo também, o Edmilson Bagatini, da Sementes Feltrin. Ele criou uma das primeiras empresas que colocou a meritocracia em prática mesmo, com um padrão, com checklist, com auditoria e tudo. E ele diz que a administração ela deve ser em loco. Você precisa andar por toda a empresa, conhecer a concorrência, né? Para daí você poder saber fazer algo diferente que vai chamar a atenção. Então, quando eu tô com a barriga no balcão, que é o que eu gosto de fazer também, eu tô com um olhar 360 graus incrível, me colocando no lugar da pessoa. O tempo tá certo, o que está sendo oferecido vai entregar a expectativa do cliente, assim como você surpreendeu os teus clientes. Então, sempre deixar uma margem para surpreender. E a gente tem que entender também que a gente precisa contar com a tecnologia, né? A gente precisa entender que nós não estamos mais fora de algo que também pode nos ajudar como ferramenta. Por exemplo, vou trazer um caso para o meu ramo de casa na praia, por exemplo. Quem compra casa na praia em Xangri-Lá de alto luxo? São pessoas de 40 a 60 anos, moram na Grande Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Não adianta tu ficar colocando muito tráfego pago lá nas cidades da fronteira. Tem gente com dinheiro lá, mas quem mais está comprando são esses aqui. E você precisa otimizar o teu recurso. Então, tem uma série de questões, mas nada muda o relacionamento. A empatia, o atendimento e você tentar, de alguma forma, superar a expectativa do cliente. Isso não é fácil. Eu digo que se tu fizer o feijão com arroz bem feitinho, já te dá por satisfeito, porque as pessoas não fazem nem isso. Então, se vê muito pouco treinamento para as equipes e se vê uma troca, né, um turnover muito grande e você não consegue reter, aí você tem que treinar de novo, o custo aumenta e fica um vínculo vicioso, né? Então, você precisa reter a tua equipe. Se vocês disserem assim para mim, qual é o segredo, né, do Feltrin Group de 42 anos com sucesso e todos os anos a gente cresceu, independente de crise, qualquer situação, pode pegar nossos balanços. Nós crescemos todos os anos nesses 42 anos. Não teve um ano que a gente foi mal independente da crise. A gente sempre pode ter crescido um pouquinho, mas cresceu. Qual é o segredo? Equipe. Treinamento de equipe, investir. Tu tem que ter um budget, né? Uma cartucheira ali que vai só para treinamento de pessoas. Boa. E sabe algo interessante, Feltrin, que tu trouxe agora, juntando com isso, né? Tu tem vários negócios diferentes. São 23 negócios, é o maior ecossistema, acho, do Rio Grande do Sul de negócios diferentes, né? Família familiar pode ser que seja maior. E assim, são diversas empresas, diversos cenários. O que se repete em vendas dentro dos negócios? O que não muda? Né? O que se repete ali dentro de todos esses negócios que não muda de jeito nenhum falando-se de vendas? Para ajudar, né, quem está nos assistindo, o que muda, o que não muda? Não muda nada. Vendas é vendas. Né? Você precisa entender que precisa ter um produto que você acredite, você precisa conhecer o produto, precisa ter empatia e tu tem que se colocar no lugar do cliente. Né? E esse resultado precisa ser mais poderoso ainda. Esse cliente é a tua grande propaganda. Não é o que tu gasta no jornal, na rádio. Aliás, esses veículos, nada contra ninguém, tá muito caro, né? Então fica difícil hoje. Por que está todo mundo indo no impulsionamento? Porque as redes, as mídias naturais, as antigas, ficaram caras. Então, teu custo menor de propaganda é o teu cliente. Olha quanto isso é poderoso, cara.
E assim, eu tive acesso a alguns números em relação à atração de novos clientes recentemente, né? E aí mostra que 40% dos novos clientes que uma empresa atrai é recomendação, e indicação e parcerias. Então o networking, aquilo que a gente falou antes, é o valor do networking. E na última ponta, né, 5% apenas representa a oferta de preço. E ali no meio disso, 20% pós-vendas. Então, o atendimento pós-vendas favorece em 20% dos clientes novos. E aí, tráfego pago, marketing, 15%. E aí, o outro dado eu não me lembro, mas também girava em 15%. Então, às vezes a gente olha para as empresas... Recorrência, talvez? Não entra em recorrência, daí entra mais dentro da parte de recomendação ou ali de pós-vendas. Mas quando a gente olha a nível de captação de clientes novos, né, falando estrategicamente, a gente olha para as empresas, às vezes a empresa ela direciona totalmente a estratégia para tráfego pago. Ou ela direciona toda a estratégia dela para oferta. Né? Então ela só quer lançar oferta, desconto, promoção. Cara, isso vai te atrair apenas 5% de tudo que tu pode atrair de clientes novos. E aí tu poderia dedicar tempo num networking, num evento, né? Cara, vai num evento, procura eventos na tua região, procura cursos, né, Feltrin? Não é preço, gente. Cara, nunca é preço. Não é preço. Nunca eu vou contar é preço. uma coisinha bem rápida para vocês. Um grande amigo do mesmo setor que eu, imobiliário, estávamos trocando uma ideia e disse assim, ó, cara, é mais fácil tu vir lá na minha empresa e dar as tuas dicas e eu ir na tua. E nós fizemos essa troca. E aí, quando eu cheguei lá na dele, ele não esperava que eu ia fazer isso. Eu digo, cara, por que não tá vendendo? Vamos aumentar o preço. E aí nós aumentamos os preços dos produtos dele, e aí nós fomos numa condição mais favorável, a gente conseguiu ser mais maleável, como pegar um carro na troca, como não sei o quê, o vendedor, aumentamos a comissão do vendedor, né? Mas então, tu entende, não é preço. E aí, naquele período, se eu não me engano, foram 2 semanas, eles venderam 14 terrenos no loteamento deles que estava parado. E nós aumentamos o preço. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas não é o preço, gente. Esqueçam o preço. Né? Encontre as fortalezas do teu produto, compare com a da concorrência e veja como você pode resolver a dor do teu cliente, o problema do teu cliente, ou então que aquilo seja o investimento da vida dele, né? Ou então o prazer, né? Então é simples assim. E assim, interessante porque o Edu trabalha muito qualidade também e não preço, né, Edu? E eu falo sempre assim, né, até nos treinamentos de vendas, nas mentorias, quando eu olho para o negócio, a gente olha estrategicamente para ver como que a empresa está se posicionando. Porque hoje as empresas podem se posicionar por qualidade, ou eu ofereço o melhor produto, ofereço o melhor serviço. Então, quando eu já ofereço qualidade, cara, eu já não vou brigar por preço por me posicionar por alguém de qualidade. Ou eu me posiciono por preço, de fato, tenho um produto porcaria, e aí, né, produto competitivo ali de baixa qualidade. E agilidade. E recentemente eu estava atendendo um empresário, e aí eu conversando com ele, e ele fabrica máquinas para a indústria. E o cara, me fala um pouco mais da tua máquina, né? Quanto que tu cobra hoje nela? Eu cobro 100 mil. Quanto que custa para fabricar a máquina? 70. Assim, legal. E o teu concorrente? O concorrente vende a 140. Eu pensei, pô, uma porcaria a tua máquina então, né? Eu perguntei para ele, tá, mas por que teu preço é muito mais barato? A tua máquina é pior que a do teu concorrente? Ele, não. A minha máquina produz 2 vezes mais e é muito mais robusta, não dá problema. Eu, cara, por que tu estipulou o preço a 100 mil, então? Tu poderia estar competindo mano a mano, né? E ele falou, porque a indústria trabalha com uma margem de 30%. Eu falei, sim, mas aí tu não está conseguindo contratar, tu não está conseguindo crescer, porque tu estipulou uma margem com base no mercado. Mas vamos lá, tu já perdeu venda porque tu está vendendo mais barato. E os clientes achavam que eram pior do que a do meu concorrente, porque era muito mais barato. Imagina, mais de 40% de diferença de valor. Então, o preço não é o que vende, nunca é. E a gente prova isso, né, dentro dos nossos próprios processos de venda, do nosso clube de mentoria, dos nossos treinamentos, dos produtos que têm um ticket um pouco mais elevado. Nunca é preço e tudo é posicionamento. E o Edu também está aqui para falar disso, porque o Edu ele traz muito a qualidade no processo de vendas e com certeza ele bate de frente com clientes que querem preço também. E se tu se posiciona como alguém de qualidade, entenda uma coisa, nem todo mundo é teu cliente. E tu precisa entender isso em vendas. Tu não vai, no teu negócio, dependendo do que tu vende, não vai ser para todo mundo que tu vai vender. E se o teu cliente quer preço e tu não se posiciona, né, tu simplesmente se posiciona por preço, o cliente vai te comprar por preço e vai te trocar por preço. Mas se tu se posiciona por qualidade e tu entende que aquele cliente que só quer preço
ele não consegue enxergar o valor daquilo que tu gera, talvez ele não seja teu cliente. E aí, às vezes, é muito melhor tu parar de perder tempo com ele e seguir para um cliente que, de fato, quer comprar valor e não preço. Rafa, posso eu te fazer uma Pode. pergunta, aproveitando também isso? Olha só, quanto é... não está nada programado, tá, pessoal? Nem sabia que eu ia fazer pergunta. E tem testemunha aqui. Quanto é a tua mentoria de entrada, para mim poder pegar o teu acompanhamento? Hoje a nossa mentoria para acessar o clube começa em 45, tá? Mas a cada 5 pessoas que entram sobe 5 mil. Então a gente só tem mais 2 títulos de 45 mil, aí vai subir para 50 e sobe para 55 o ano. Tá, olha só, se eu contratasse a tua mentoria e fosse 45, eu tô falando sério, eu te daria 50. Tá. Por quê? Porque eu gostaria que tu fosse a pessoa que cuidasse com mais atenção comigo, entende? Eu vou te dar um exemplo. A gente sempre, quando vão entregar uma pizza pra vocês não dão 5 ou 10 pila pro cara? Né? Nunca dá 2, né? Porque é 2 também, né? Mas a gente dá, né? Por que tu não dá 100 pila pro cara que tu vai abastecer e diz pra ele, bota 90, 10 é teu? Então eu faço isso todos os dias da minha vida. Vocês não têm ideia do que isso acontece. Isso é abundância, cara, né? é só alegria. Vocês viram um cara na internet que ele finge de vender um produto, daí ele dá o produto pra pessoa, dá mais dinheiro, não sei o quê. Viram aquilo lá? Imagina a felicidade daquele cara. E ele tá sempre ganhando, né? Claro que ali ele tem também uma estratégia, né? De ganhar seguidores. Mas eu tô falando do fundo do coração, de ajudar todo mundo. Ontem ajudei a Mafa, ontem ajudei o Mão Amiga, antes o Recanto dos Idosos, tu sabe? Mas não é só pra... Porque eu me sinto bem, quem ganha sou eu. Então a gente tem que também ter isso nas vendas. O teu cliente, cara, é teu amigão. Se ele não sentir que tu é amigão dele, ele vai lá comprar de qualquer outro. Porque são todos vendedores iguais. Não pode ser igual. Então, por isso que eu quis te dizer essa questão Não precisa ficar pechinchando. Cara, acredita naquilo que tu tá comprando e, aliás, dá até uma gorja pro cara. A gente tá sempre instigando, ferrando o nosso fornecedor, sendo chato, na verdade. Vendedor não pode ser chato. Exato. E você tem que ser assim na vida também. Né? É gerar valor para ser visto como alguém de valor. Né? Quando Perfeito. A gente senta na mesa para vender uma mentoria, eu sento na mesa... Primeiramente, principalmente quando a gente vai vender uma mentoria de ticket mais alto, eu sento na mesa para entender o cliente e ajudar o cliente. Então, eu não vou oferecer nada para ele antes de resolver um problema dele. Eu tenho que gerar ROI. O meu foco com o meu cliente é fazer com que o dinheiro, o valor que ele vai investir, seja 50 mil, seja 100, seja 200, retorne em 3 meses para ele. E a gente gera o ROI de 3 meses. Eu sei. Então, o ponto principal é, cara, sentou na mesa, foca em ajudar o teu cliente, foca em servir. Eu acredito muito que propósito é tu servir as pessoas a partir do que tu é. Se tu tem o domínio de um produto, de um processo, de um projeto, de um serviço, seja do que for, da tua área, se tu tá vendendo aquilo ali, porque vender uma solução e resolver um problema. Né? Tu tá ali para resolver um problema do cliente. O cliente quer água, eu tenho a garrafinha, tá aqui, eu tô resolvendo, tô matando tua sede, tô resolvendo um problema. Se eu tenho um know-how para isso, eu tenho conhecimento para isso, eu me coloco na frente do cliente com todo esse meu conhecimento, com a experiência de mercado, que nem a experiência do Edu, 28 anos, trabalhando na mesma área. Cara, o know-how que se tem, o quanto que tu não pode virar de ponteiro no cara numa conversa ali, dando um direcionamento para ele sobre o que ele pode fazer, talvez não seja nem comprar a tua célula, mas uma dica que tu dá pro cara já às vezes paga a conta, dependendo do tamanho da empresa. E agora, se o vendedor vai lá para vender, tá ferrado. Porque daí ele vai ficar oferecendo. Ele vai ser o vendedor chato. Sim. Não é. Perfeito. Edu, como que vocês fazem para se posicionar e para gerar esse valor e vender, né, projetos de 600, 1 milhão, 2 milhões de reais? Aliás, qual foi o maior projeto aí de vocês? Qual foi o em valor? O maior projeto que eu vendi hoje, nós temos 2 linhas, né? A linha de produto nosso e a linha como representação. Como representação foi um projeto de quase 20 milhões. E como nós fazendo e desenvolvendo foi 3 milhões a questão de 1 ano atrás. Legal. Então, assim, para uma empresa que vinha de representação só, né? Tá com quase 30 funcionários hoje gerando, como é que eu vou dizer assim, gerando valor, valorizando, né, o colaborador e propiciando a ele ter bons resultados, né? Então, ontem à noite mesmo eu postei que nós estamos procurando gente e tal. Aí um colaborador nosso que está viajando fez um comentário, né, tal. Eu falei, que legal. E aí, vocês fizeram boa viagem?
porque ele está em outra cidade. Diz ele, não, sim, fizemos boa viagem, a gente vai trabalhar até as 2 da manhã agora para entregar. Eu falei, não, legal, se cuida e tal. E ele, nossa, Edu, lá na empresa todo mundo me chama de Edu, como quiser, né? Diz, Edu, eu estou muito feliz aqui, porque ele está com a gente 1 ano e meio. Diz ele, agora eu estou me encontrando no trabalho. Eu falei, olha, eu fico feliz com o teu crescimento, né? Continua assim. Então, o que a gente está? Poder proporcionar qualidade de vida para o pessoal, esse é o meu maior desafio. Hoje eu olho para trás, eu vejo, bota ali 28 pessoas, vezes 2, 56, mais 2, sei lá, 60, 70 pessoas que dependem da empresa. Então, a nossa responsabilidade que está à frente disso, ela é muito grande. Mas eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo porque, cara, é trabalhar e trabalhar. Não tenho que ficar pensando... a gente não logra ninguém, a gente não passa o pé em ninguém, o que a gente vende, a gente entrega. Então, assim, hoje, a venda mesmo, assim, o propósito nosso é exatamente isso. Poder proporcionar tanto ao nosso colaborador quanto ao nosso cliente, né, uma solução e uma possibilidade dele de se desenvolver. Então, hoje o cliente está vendo isso. Como é que a gente faz? Valorizar o equipamento, né? Entregar o melhor que a gente pode fazer com preço justo. A gente já declinou de projetos onde o pessoal chegou e disse assim, mas eu preciso me enquadrar com esse valor. Eu falei, cara, eu não tenho condições de fazer isso. E eu não vou mexer na minha qualidade do meu produto para atingir o que tu está precisando. Perfeito, porque não é preço, né? Não é aquilo que tu falou. Existe que... E para mim, né, eu como vendedor, não sabe quanto me dói dizer assim, nem todos os clientes são para nós, porque é uma venda que a gente perde. Quer ver uma coisa? Desculpa te interromper, Edu. Eu queria só te elogiar do seguinte, fazendo uma análise científica de ti agora, neste exato momento, o Edu e sua equipe são solucionadores de problemas. Exato. Essas são as pessoas que vencem, que são líderes e que são felizes. Está na cara, né? Então, parabéns. E é isso, eu só quis dar essa dica. Ó. Solucionadores de problemas são as pessoas que são líderes e que conseguem sempre estar crescendo. Edu, na venda de tecnologia, né? Até onde a venda ela sai do racional pro emocional, assim, pegando essa tua experiência, né? Como tu falou, tem vezes que no processo de venda que o cara vai olhar para a última linha, que daí o cara vai muito para essa questão do preço, muitas vezes, ou começa a incomodar por conta disso. Mas até onde vai na racionalidade, onde que entra a parte emocional na tua visão nessa venda mais voltada da indústria? Eu ainda tenho uma dificuldade com uma questão. Por exemplo, estamos aqui agora, tu, Rafa, e o Feltrin. Imaginemos que o Feltrin é o diretorzão, o dono da empresa, o CEO da empresa, e tu é o engenheiro de processo, tu é o engenheiro de produção, e tu me contacta para fazer solicitar um projeto. Muitas vezes, essa é uma dificuldade que eu tenho, eu não consigo passar por cima do Rafael e ir direto no Feltrin. Feltrin, olha, nós estamos orçando lá, tal. Vê o que tu pode fazer. Eu não consigo fazer isso. Então, às vezes, eu já perdi projetos por não fazer isso. Que para mim a palavra lobby, ela é... Nós, né, da nossa geração, quando a gente falava em lobby lá atrás, e agora também está se provando, né, muito que é só patifaria e coisa por baixo dos panos, e é coisa que não traz, não agrega nada. Então, eu não sei fazer lobby. É o que eu sempre digo para o meu cliente. Por mais amigo que ele seja, eu digo a ele, tu tem que comprar a nossa célula, se tu sentir que a nossa célula vai te trazer um diferencial, se o nosso produto vai te atender, vai superar aquilo que tu está precisando, e não como nós sendo amigos. Porque se a célula não funcionar, eu não quero te perder como amigo, mas como fornecedor talvez eu te perca. Sensacional. Entendeu? E eu não quero isso. Então, a amizade, ela é amizade para algumas coisas. E a amizade, ela é para quando eu chegar e dizer assim, Edu, eu comprei de ti, nós estamos com problema. Ou, Edu, comprei de ti, estou super feliz, faceiro, porque a sala está produzindo. Então, eu prefiro não perder o amigo, né, e perder o negócio.
Uma coisa que daria para fazer é o testemunho, né? Você está comprando do Rafael, mas tu manda para o Fabiano Feltrin, olha, estou sendo muito bem atendido por Rafael, meu sonho é ser fornecedor da tua empresa, está aqui o testemunho de 2 clientes, tem que ser 30 segundos cada um, né? Já deu a dica aqui para nós do podcast, tem que ser um certo tempo. Então, dar o testemunho dos teus clientes a teu favor, e tu tem vários, isso acaba criando um canal de confiança. Ô, Rafael, o cara lá me mandou o Edu me mandou aí que tá te atendendo e tal, o cara é bom, hein? Me mandou 2 testemunhos, um deles era meu amigo, inclusive, eu liguei pra ele, o cara é bom mesmo. Então vê aí, Selmo, é uma pessoa de confiança. Então, tu entende? A gente tem que gerar credibilidade e o testemunho dos outros é muito melhor, né? Lembra que eu falei agora há pouco, que eu disse, ó, um amigo meu foi treinar a minha equipe e eu fui treinar dele. Né? Porque às vezes santo de casa não faz milagre também. Exatamente, né? E quando se trata de empresa, falando de treinamentos em si, né? Santo de casa não faz milagre. É melhor trazer pessoas de fora, trazer uma visão, mesmo que seja para falar a mesma coisa que tu fala todos os dias. Mas as pessoas vai diferente. Vai soar diferente. Exatamente. Sim, vai dar crédito para aquilo que você fala na rotina do dia a dia. Exatamente. Mas o desafio da venda e principalmente o desafio, é o que eu já comentei contigo, né? Qual que é o meu desafio, se tu chegares e me pedir hoje? Qual que é o meu desafio? O meu desafio hoje é fazer com que aquilo que eu, não é nem prometo, aquilo que eu vou vender para o meu cliente, o meu time entenda isso e entregue isso do jeito que a gente vendeu. Teve uma passagem uma vez que o meu filho chegou e a gente estava discutindo um projeto lá, ele chegou assim e falou assim para mim, pai, o que tu falou que nós vamos entregar? Eu falei, isso, então o que nós escrevemos aqui não interessa. O que tu falou que nós vamos entregar, nós vamos entregar. Eu falei, para mim, isso já como é que diz assim, já é uma criação de cultura. Exatamente isso. Se tu falou que tu vai entregar, agora tu entrega. Né? Então não é nem prometer. Falou que vai entregar, entrega aquilo. Às vezes a gente nem tudo sai como a gente imagina, e aí que a gente tem que correr, né? Então, o desafio é esse hoje, é fazer com que a equipe veja e entenda e entregue aquilo que o comercial vendeu. Não é nem eu, nosso comercial vendeu. Muito Entende? bom, perfeito. E qual é o maior erro que vocês cometeram em vendas? Qual foi o teu maior erro, e depois, Fabiano, qual foi o teu maior erro que tu cometeu em vendas? Isso é muito comum, né? Você passar um pouco do ponto, né? De você tentar entrar muito na vida pessoal, né? De você chegar, a esposa tá com o neném no colo e você querer dar uma de que, já conheço vocês, né? E aí, poxa, me lembro de ti grávida. Ela não estava grávida, né? Eles adotaram a criança. Você entende? Então, você tem que entender o teu limite, né? E superar a expectativa do cliente de forma que ele se sinta, cara, tô nem com vontade de sair daqui. Desculpa eu falar de um negócio, mas é só para vocês entenderem a magnitude disso. Você ter um negócio que você projetou com o Sebrae, com todos os estudos, para ter 200, 300 pessoas por dia, e você conseguir colocar 2.000. O que foi isso? A expectativa foi superada. Né? Tu paga para ir num parque lá em Gramado R$150. Aqui a gente cobra 10, 20. E aí tem tudo que tem lá. Então tu superou. E aí um fica chamando o outro, cada vez você vai trazendo mais gente. Só que não é só trazer gente. Tem uma hora que tem que dizer, não posso mais te atender, para não te atender mal. Tem muita gente já aqui dentro. Entende? Tu tem que ser leal, verdadeiro, sincero e que as coisas possam não passar do ponto da intimidade. Eu não quero ninguém na minha intimidade. E o cliente também não. Né? Então, isso é importante também. Eu me lembrei de um erro que eu cometi. E eu acho que é válido trazer para isso que tu trouxe, Feltrin. Cara, eu trabalhava como corretor de imóveis. Eu trabalhei 2 anos e meio como corretor de imóveis. Por isso que tu é bom, velho. Trabalhei como corretor de imóveis de alto padrão em Porto Alegre. E aí eu tinha 21 anos de idade. O telefone do plantão tocou, atendi um senhor, 80 e poucos anos de idade. E aí ele queria um apartamento no bairro X, tinha um imóvel lá, levei ele lá para conhecer. Aí chegou ele, senhorzinho, bem galinha, ele queria um imóvel de até R$1 milhão, isso em 2009, né? Então era um valor considerável. E aí chegou um carro popular, mas uma mulher dirigindo, né?
A guria tinha uns 25 anos. Eu pensei, caramba, né? Deve ser neta, né? Na minha cabeça, na minha referência, né? Eu via... eu ajudava às vezes, né? Saía com a minha avó, com o meu avô, meus primos saíam com a avó, com o avô, cuidavam muito, né? E eu pensei, bom, deve ser neta, né? Tá, mostrei o imóvel e tal. Cara, eu fiz a bobagem. Depois nunca mais supus nada, né? Aprendi a lidar com a suposição. Nós estávamos descendo no elevador e eu, é a sua neta? E ele, não, é minha esposa. E aí, cara, eu virei um avestruz, né? Não era nem filha, né? Não era neta, nem filha, velho. não era nem neta, era a esposa dele. Sim, eu digo, né? Se eu dissesse, é tua filha? Não, é neta, então você deu 3 gerações. Era a esposa. Sim. E aí eu, caramba, né? Se eu fosse um avestruz, eu tinha cravado minha cara no chão, né? Sim. E aí, mas foi um dos grandes erros que eu cometi, cara. A partir daquilo ali, eu nunca mais supus nada. Perfeito. Quando chegam 2 pessoas. E isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive em vendas. Né? A gente tem que, o vendedor, ele tem que saber ouvir. O maior defeito das equipes de vendas que eu vejo trabalhar é de que eles querem falar. Se não tu não tá aí para falar, tu tá aí para ouvir e falar no momento crucial, exato, estratégico, né? Exatamente. Uma coisa também que eu não queria ir embora sem dizer para vocês, falando em corretor de imóveis, por exemplo, é de que você não pode ficar o dia inteiro na tua imobiliária, no teu gabinete. A empresa que tu trabalha não é a imobiliária do fulano de tal. Você é um corretor autônomo. É você, o nome da tua empresa, você é SA. Porque se alguém te oferecer o dobro, tu vai. Então você tem que visitar alguém fora do teu escritório pelo menos uma vez por dia. Isso é um mínimo. É um mínimo. Você tem que sair, você tem que visitar alguém, você tem que ir nas obras, você tem que falar, às vezes, com um pedreiro que vai te dar vamos dizer assim, a oportunidade de conhecer algo que está... Né? Quer saber das casas de condomínio? Fala lá com o zelador, com o síndico. Fica amigo dos porteiros. Isso! Vai nos porteiros 24 horas. Tinta? Indo nas obras. Aqui, quando é que vocês vão pintar? Daqui a 2 meses. Beleza, com quem que eu tenho que falar? Cara, tu entende? Tem que ir atrás. Agora, ficar esperando e ainda você não utilizar das ferramentas, cara, tu vai ser fracassado com certeza. E outra coisa, né? Chegou o lead. Pelo amor de Deus, vocês são corretores de imóveis. Chegou o lead. Aí o lead chega por um anúncio e tu começa a mandar um monte de imóvel pro cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Liga pra ele. Primeira base da venda de qualquer negócio que tu vai fazer é relacionamento. E tu não vai criar relacionamento com palavras apenas pelo WhatsApp. Liga pro cara. Cara, eu tenho uma oportunidade aqui pra ti que eu acho que vai ser interessante. Entrou pra mim hoje. Me atende aí que tu vai gostar. Ponto. Tu já vai sentir o cara, já vai dar uma qualificada e já vai começar a criar relacionamento. E nunca oferecer nada. Vendedor não oferece nada segunda de manhã. Não pode. Segunda de manhã é organização da semana. Imagina segunda de manhã, todo mundo voltando pro trabalho cheio de coisa. Tem o corretor do que quer te vender, sei lá o quê. Mas pelo amor de Deus, vai te organizar a semana na segunda de manhã. Boa. Edu, qual foi teu maior erro em vendas? O meu maior erro de vendas, dentre vários, né, que a gente comete muitos erros, foi dentro das minhas possibilidades há, quem sabe, 20 anos atrás, não ter me preparado melhor para aquilo que o futuro um dia pudesse exigir de mim. Eu sempre fui muito dedicado, muito persistente e a persistência e a teimosia, ela tá ali no fio da navalha, né? Às vezes ela é mais teimosia do que persistência, né? Que hoje nós chamávamos de persistência, hoje o pessoal chama de resiliência, né? Então eu sou do tempo que eu ia visitar clientes com um mapa 4 rodas do carro. Tem gente que vai, pessoas que vão, meninado que vai ver esse podcast, nem sabe o que é isso. Era um mapa que a gente tinha que se basear. Como é que a gente se encontrava? Pelas esquinas das ruas. Bom, eu tô por aqui, tô por ali. Era assim que a gente visitava. Hoje o cara diz, eu quero ir lá no Rafael Granella. Cria a melhor rota, né? Ele já diz, vai por aqui porque tem trânsito, não tem. Então, o meu maior, eu diria assim, a minha maior penalidade, eu não vou dizer nem a maior erro, tá? Porque erro é quando tu faz alguma coisa que se tu tem a possibilidade de fazer o correto e tu não faz, aí é um erro. Mas para mim a minha maior penalidade que eu julgo é exatamente isso, não ter conseguido me preparar melhor para aquilo que eu imaginava, que é o que eu tenho hoje, que eu criei hoje, é não ter me preparado melhor. Tanto na parte
Técnica eu me viro um pouco, mas na parte de gestão, principalmente gestão de pessoas, né? 20 anos atrás não se falava em gestão de pessoas, 30 anos atrás não se falava em gestão de pessoas, entende? Então essa é a minha maior. Ontem eu vi um podcast de uma moça que estava falando sobre um período de seleção que o Walt Disney fez. E aí tinha lá uma quantidade de meninos lá e meninas que foram lá para poder pegar essa vaga. E aí, quando abriu o horário de começar as entrevistas lá, a menina falou, não, vocês passaram a primeira fase, vocês estão desqualificados. Aí um rapaz perguntou, mas como? Tu nem leu o meu currículo? Tu nem me entrevistou? Diz ele, não, eu já te entrevistei quando tu entrou aqui no prédio e tinha uma zeladora do lado e tu não deu bom dia para ela. Como que tu vai fazer isso e querer trabalhar no Walt Disney se tu não dá valor às pessoas que estão ao teu lado? Então, ali ele já caiu. E é isso que eu faço. E não é porque eu aprendi na escola. Não, a minha mãe me ensinou. Seja educado, seja cordial, tenha educação. Então, onde eu chego nas empresas, eu converso com o mais simples, o mais humilde dos funcionários, que às vezes é o zelador, até o alto escalão, graças a Deus, que são as pessoas, né? Então, assim, a vida teve muitas passagens, né? Muitas passagens, e eu tenho muita história para contar, mas a minha maior dificuldade foi exatamente isso, não ter me preparado para aquilo que eu queria chegar, né? Então, às vezes, os ciclos, né? E os ciclos, e é aquela parte que tu aprende e erra e vai de novo, e ela começa... Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de experiência, mas é isso aí, a experiência vem com a idade, isso, né? Nunca é tarde para realizarmos os nossos sonhos, né, e aprender. Mas é interessante isso. Por isso que é um ciclo infinito. Sem dúvida. Um ciclo, por né? isso que é o ciclo, né? E se tu virar o ciclo, tu sabe que ele é o número 8, né? Exatamente por isso, porque ele nunca termina e tu fica ali eternamente. Exatamente. É uma coisa interessante. Eu estou muito grato a isso, né? É o que eu digo, né? Quando a gente vai fazer uma venda e tal, eu nunca digo, não, o nosso preço é isso. O valor é esse. Uhum. Nosso valor. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta, né? Uma brincadeira com todos os clientes quando eu vou entregar uma proposta. Seja ela de 100 mil, 50 mil, 500 mil, 1 milhão, sei lá quanto for. Quando eu vou entregar a proposta para ele, eu faço sempre de forma pessoal. Eu nunca mando por e-mail. Uhum. É uma mania minha, é uma ferramenta minha. Eu sempre vou lá, porque eu vejo a reação das pessoas, pela sobrancelha dele, eu já vejo se ele está gostando, se ele não está, se ele se surpreendeu, se ele está tudo. Aí eu detalho todos os itens e aí eu digo para ele, que valor tu acha que tem essa célula? Mas por que tu pergunta isso? Eu digo, não, só para a gente alinhar para ver se a gente está na mesma coisa. Uns dizem um valor, outros dizem outro, outros chutam. E principalmente o que eu mais fico feliz é quando eles dizem, custa, sei lá, X, e o meu valor está X menos alguma coisa. Uhum. Eu falei, não, tá aqui, ó, meu preço está esse, eu não vou mudar agora. Uhum. Então, eu acho que é isso, é valorizar, né? E não gosto de colocar preço em trabalho de ninguém, de serviço de ninguém. Vai lá alguém lá me arrumar a televisão, é R$400, cara. Quanto tu estudou para fazer isso? Não precifico. Né? Exatamente. Bom, respeito, né? Para nós, excelente, para nós fechar, né? Tem dois pontos ainda que eu quero que vocês tragam rapidamente. 3 atitudes que todo vendedor tem que ter, e depois o Edu, 3 atitudes que todo vendedor tem que ter para começar já amanhã ter resultado diferente. A primeira é a própria palavra, né? Você tem que ter atitude, você tem que ter empatia e conhecimento. Conhecimento é desde o produto até a maneira como o seu cliente gostaria de ser tratado. E por fim, eu diria mais uma coisa, então tirando a atitude que você já mencionou, que é realmente o resultado que isso vai trazer, que problema você vai resolver, que dor que você vai resolver, ou então que prazer que você vai proporcionar. Então, o resultado também faz parte de ambos, né? Aquilo que a gente vai ter como contato e experiência. E saber que aquela pessoa que é a tua grande propaganda, teu fundo de marketing, aquela pessoa que vai fazer você progredir ou não. Então, nunca faça um negócio só para resolver o teu problema aquele dia. Meu irmão colocou nos nossos negócios imobiliários, você sabe que a construção civil tem 5 anos de garantia, né? Até o 10º ano, nós temos um pós-venda
gratuito para os clientes. E vem lá, tem um erro que ele cometeu, furou não sei o que, entrou água porque ele cometeu um erro e tal, a gente faz isso gratuitamente porque a gente sabe que no período de 10 anos ele pode voltar a comprar outro e nossos clientes são os mesmos a vida inteira, fornecedores, então uma relação de uma engrenagem que já existe e funciona, que é o ciclo. Muito bom, muito bom. Edu, 3 atitudes. 3 atitudes. Em primeiro lugar, ser leal com seus propósitos, leal consigo mesmo e principalmente ser leal com os outros. Então, falar a verdade. Nunca usar subterfúgios, nunca deixar nas meias linhas. Se tu olhar minha proposta, toda a proposta, o tamanho de letra é igual em toda, do início ao fim. Não tem nada de escondidinho lá. Um asterisco, depois falamos, não tem nada disso. Então, lealdade, comprometimento, eu acho que tem que ter sim, e persistência. Tem que ser persistente, vai 1, vai 2, vai 3, vai 1 ano, vai 2, talvez vai 20 anos. 8 anos. 20, Eu demorei 8 anos para vender num cliente e foi a minha maior lição de persistência, foi isso aí. Então, isso tudo, eu acho que essas 3 palavras resumem tudo isso. Conhecer a si, o produto, os concorrentes, principalmente os concorrentes que tu falaste primeiro, e aquilo que tu falou também, Feltrinho, o que o cliente precisa. Então, conhecimento é fundamental. Muito bom. E para a gente fechar, né, eu quero que vocês pensem numa mensagem, pegando um aprendizado. Imagina que tu tem 1 minuto para falar, e essa mensagem vai ser compartilhada com o mundo inteiro. Esse 1 minuto é a última mensagem que tu pode mandar para a humanidade, com base nos aprendizados, nos ensinamentos, nas lições que a vida te deu. Qual seria essa mensagem de 1 minuto que vai chegar no mundo? Feltrin. Bom, nós somos um espírito e a gente precisa ter noção de que nós vamos partir e que o dinheiro não vai te gerar o teu resultado e a tua felicidade. O dinheiro é apenas uma consequência do teu trabalho sério, deixar um legado para as próximas gerações. Ou seja, qual a nossa missão como vida aqui? É de nós deixarmos um mundo melhor para as próximas gerações. Esse é o nosso grande conceito que todos deveriam ter como vida e também saber que se você ajudou o teu próximo, você está cumprindo com a tua missão. Muito bom. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Edu. Bom, a minha mensagem ela é também voltada ao positivismo. Eu sou um cara que acredito em Deus, acredito que quem faz as coisas certas vai prosperar. Eu acredito em fazer o bem, que o Feltrin comentou, fazer o bem, né? E acordar de manhã cedo, eu sempre peço, quando eu vou dormir, que eu rezo, eu peço a Deus que me dê uma noite boa, que me permita estar no outro dia de pé. Eu perdi o irmão faz 40 dias, isso esculhambou comigo, né? Perdi meu irmão, que era minha referência. E aí é exatamente isso, poder acordar no outro dia com saúde. E eu peço sempre, quando eu vou dormir, eu digo que amanhã seja um dia tão bom quanto, que tu me dê luz e sabedoria e coragem para eu tomar as decisões certas. Então é isso que eu digo para o pessoal que está nos assistindo. Espero que tenham gostado, né, do nosso bate-papo aqui. É que além das vendas, a gente também é o relacionamento, é conhecer pessoas, é aprender com as pessoas. Então, cada um procurar fazer o melhor e saber que ali do outro lado a gente vai se encontrar. Saquete, o teu irmão, ele estava programado essa partida? Ele estava doente? Ele estava doente a questão de uns 2, 3 anos, né? Ele desenvolveu o Alzheimer. Uhum. E a gente sempre achou que isso, nossa, que dor isso, tal. No final, nos últimos dias dele, nos últimos 15 dias, foi o que salvou ele, para ele não saber aquilo que ele estava passando. Então, onde que eu tô? Tô no hospital. Mano, tu tá no hospital? Tá fazendo... bom. Aí a meia hora, o que eu tô fazendo aqui? Então, ele não sabia da gravidade que ele tava. Então, isso talvez ajudou ele um pouquinho. Porque imagina uma pessoa que tem Alzheimer, e no final ali ele desenvolveu a leucemia. Então, em 15 dias levou ele. Então, imagina uma pessoa saudável de cabeça estando com uma doença dessas. Então, isso mexeu muito com a gente, né? E ele
Ele partiu junto com o filho dele, comigo perto ali, a gente falando com ele, então... Isso é assim, vida, né? Isso é experiência, E a gente né? não sabe quando vai e nem dos nossos entes queridos. Então, é isso que você está proporcionando pra gente, né, Rafa? Muito obrigado aí. É o ciclo, né? É o isso ciclo aí. da vida. Obrigado. A gente está aqui Aproveitando exatamente para... o patrocínio da Tudo em Grãos. Opa! mais uma vez. Eu amo tudo em grãos. Olha ali, Isso aí. nós somos clientes, mas muito obrigado. Tem mais Presente. Farroupilha também. Isso aí. Muito obrigado. Presente aí do Alex, patrocina o podcasts, e acho que trazendo uma conexão com essa mensagem, né? A vida ela acaba. E hoje de manhã, né, no Hot City, eu trouxe para os meus mentorados justamente isso, o que é uma lição de uma mentora que eu tenho, que é a Fê Toqueto, que é o empurrãozinho dela, a gente está aqui nesse movimento. Então, Fê, muito obrigado. E quando a gente começa pelo fim, né? A gente poderia começar pelo fim. Às vezes, olhar para o fim da vida vai fazer a gente fazer movimentos diferentes ao longo da nossa vida. E vocês dois são duas pessoas com uma energia incrível, né? A gente falou das 2 vezes que a gente fez o Café Empreendedor, né, César? Lá na Permeases. A energia tanto do Edu quanto do Fabiano, o quanto que vocês trazem vida por onde vocês passam e se conectam, e tem essa energia de relação e de relacionamento, e o quanto que isso é forte para vendas. Isso é vida, né? Isso tudo é vida, e vendas é vida, negócios são vida, independente dos números que tu olha lá na linha, o que movimenta um negócio são as almas das pessoas e dos empreendedores que estão ali à frente. Então, Fabiano, Fabiano, muito obrigado aí pela presença de vocês, por terem aceito esse convite. Espero que a gente possa gravar outros e que venham aí mais vezes gravar esse podcast. Afinal, são ciclos, né? Daqui a um ano a gente vai estar num ciclo diferente, maiores e tudo mais. Eu tenho certeza aí que a vida cada vez mais vai levar vocês para cima. Afinal, vocês servem muito à sociedade. Então, parabéns pela dedicação, pelos negócios de vocês, pelo sucesso de vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Uma vez, até É isso, pessoal. Aproveita, te inscreve aqui no canal, compartilha e comenta aqui o que tu achou desse vídeo. Até o próximo.